Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos lá. Estamos aí para cima, para baixo e desenferruja um pouco, né? Vamos estar um pouco enferrujada. Mas Deus é bom e Deus sempre nos dá graça, não é verdade? E a gente tem que ser servo e fazer tudo aquilo que vem à nossa mão para fazer. E às vezes a gente está um pouco enferrujado, mas Deus nos dá graça. E para a glória de Deus nós vamos servindo a Jesus, servindo a igreja, porque o nosso chamado é para servir. Nós fomos chamados para servir, amém? Graças a Deus. Abra a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Vamos meditar um pouquinho naquilo que Deus tem para falar conosco. Eu tenho certeza que o Senhor fala conosco nesta noite através da palavra que foi lida, através dos hinos cantados e através agora da mensagem também que nós vamos ler. Não vamos ler todo o texto por conta do tempo. Então nós vamos começar a partir do verso vamos ver aqui, a partir do verso 10, ou melhor, 9, a partir do 9, 19, 1 Reis 19, a partir do 9, que diz assim: Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Amém? O que você está fazendo aqui, Elias? Essa foi a pergunta que Deus fez ao seu servo, o profeta Elias. E eu quero falar a respeito do seguinte tema: a esperança para as decepções da vida. A esperança para as decepções da vida. Nós vamos ver neste texto e vamos tentar responder esta pergunta. Mas para nos situarmos neste texto, eu acho muito maravilhoso que a Bíblia Sagrada ela é muito franca. Ela é muito franca ao expor as fragilidades dos seus servos. Você já percebeu que a Bíblia é imparcial? Ela não esconde erros, ela não esconde fraquezas, ela não esconde fracassos. Ela é imparcial, ela expõe a fragilidade dos seus servos. E é isto que a palavra do Senhor nos faz entender, porque Elias, ele termina o capítulo 18
tendo uma grande vitória, uma expressiva vitória. Ele sai daquela vitória, daquela grande vitória, termina o capítulo 18 em grande vitória, em grande alegria, e começa o 19 em desespero, em fuga, em desânimo. É interessante porque Elias, há um tempo atrás, está celebrando uma grande vitória e momentos depois foge diante da ameaça de uma mulher. Ele está no alto da montanha, no final do capítulo 18, e inicia o capítulo 19 indo para dentro do deserto. Ele sai lá do alto do Carmelo e vai para um vale profundo de desânimo e de desespero. E não é assim a nossa vida? Quantos de nós já teve dias de Elias? Quantos de nós já teve momentos de estar no alto da montanha e momento seguinte estar no vale do desespero, da dor, querendo abandonar tudo, querendo desistir de tudo, por não conseguir lidar com situações que muitas vezes nos pegam de surpresa. Elias, momentos antes, cheio de fé, de ousadia, de coragem, ora a Deus, Deus responde mandando fogo do céu. E logo depois ele se entrega a sintomas depressivos, ele perde o apetite, ele tem desejo de morrer. Ele diz que não é melhor do que ninguém, basta, Senhor, me leva daqui, porque eu não nasci para esse negócio. Não é assim que muitas vezes a gente se encontra? Eu não sei você, mas eu já me encontrei assim. Eu já me encontrei assim. Mas é interessante, meus irmãos, que diante desta introdução do que está acontecendo aqui, fica a pergunta. Fica a pergunta para nós tentarmos responder nesta noite. É possível alguém que já esteve no auge e agora se encontra lá no fundo do poço, se reerguer, se levantar e continuar caminhando com Deus? É possível ter esperança quando estamos decepcionados com circunstâncias da vida? É possível. A resposta nós vamos encontrar aqui. E nós podemos ver e ter essas indagações respondidas quando nós paramos e olhamos a maneira como Deus trata, como Deus trabalha com o seu servo Elias. E da mesma forma como Deus trabalha com Elias, eu creio que Deus trabalha conosco também. Porque diante de Deus somos todos iguais, não há grandes e pequenos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos escolhe não por méritos, mas pela sua graça. O mesmo valor que Elias teve para Deus é o mesmo valor que eu e você temos para Deus. Você acredita? Você crê assim? Amém. De que maneira Deus começa a trabalhar na vida de Elias para arrancar o seu servo deste quadro triste de desânimo, de desesperança? De que maneira? Primeiramente, trazendo descanso e fortalecendo Elias. Elias, com a ameaça de Jezabel, foge para Berseba, vai para o meio do deserto, lá se assenta debaixo de um zimbro e pede a morte. Ele estava cansado. Elias havia trabalhado, se empenhado, defendendo a causa de Deus, e parece que ele viu seus esforços em vão. É como se ele estivesse trabalhando, se esforçando, se empenhando para resgatar o coração do povo de Israel, da adoração a Baal para a adoração ao verdadeiro Deus, e parece que as coisas não acontecem como ele gostaria que acontecesse. E aí ele cansa, e aí ele pensa que naquela manifestação de fogo consumindo o holocausto,
os israelitas, Acabe, Jezabel se voltaria para Deus, mas não é o que acontece. Você já teve a sensação de que algumas vezes você está se esforçando, você está se empenhando por alguma coisa, e você espera receber um elogio, um alento, e o que você recebe são críticas, são ameaças? Elias, quem sabe, esperasse receber uma carta de agradecimento, dizendo parabéns, mas o que ele recebe é uma ameaça de morte. Façam-me os deuses, se até amanhã eu não dar um fim na tua vida. Você já esperou em algum momento da tua vida palavras de ânimo, palavras de gratidão, e você, ao invés de receber isso, recebeu pedradas, recebeu críticas, recebeu toda a palavra que machuca o coração, ao invés de uma palavra de que eu estou contigo, vai nesta tua força, porque eu estou do teu lado. Elias não recebeu isto. Então Elias está desanimado, está aborrecido, porque também não consegue mensurar os resultados. Aquilo que ele está fazendo parece que não está tendo resultado, ele não consegue mensurar o seu avanço, o seu progresso. E muitas vezes nós estamos assim, e muitas vezes nos sentimos cansados. E Elias chega debaixo do zimbro, cansado. O que alguém cansado faz? Dorme, não é assim? Ele deita e dorme. Eu acho tão maravilhoso isso, porque enquanto Elias está dormindo debaixo do zimbro, Deus está cuidando das circunstâncias e das necessidades que ele está passando. Você já percebeu que quando Deus quis formar Eva, Deus coloca Adão dormindo? Sabe o que isso traz para nós? Enquanto nós dormimos, Deus trabalha em nosso favor. Sabe, a palavra de Deus nesta noite para nós é: descansa o teu coração, deita e dorme um bom sono, porque o teu Deus está trabalhando em teu favor. Você crê assim? É por isso que no profeta Isaías, capítulo 64:4, está escrito assim, ó: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos ainda se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aonde está a tua esperança? Está em Deus? Se a tua esperança está em Deus, descansa o teu coração, porque por mais que você não veja a coisa acontecendo, saiba que Ele está trabalhando em teu favor. E Deus trabalha. Enquanto ele dorme, Deus trabalha. Deus envia o seu anjo com alimento, com pão e água, desperta o profeta, alimenta ele. Porque no cansaço que nós estamos, primeiramente Deus prepara um repouso, um descanso para nós. Mas Deus sabe que além de um descanso, muitas vezes a alma precisa de alimento. E Ele é o pão vivo que desceu do céu, e Ele está aqui, assim como foi ao encontro de Elias. Deus vem ao nosso encontro nesta noite para alimentar a nossa alma, o nosso coração, para nos dar força para continuar a jornada. Amém? Aleluia! Graças a Deus. E Elias então, com esta comida, sai fortalecido e vai caminhando deserto afora. Ele vai até Horebe, o monte de Deus, caminha 40 dias e 40 noites. E o que ele faz? Quando ele chega em cima do monte Horebe, ele entra dentro de uma caverna e passa a noite lá. E aí nós chegamos aonde nós lemos agora. Elias está lá dentro da caverna. Deus chama ele e pergunta: o que fazes aqui, Elias?
Eu pude entender, meus irmãos, orando a Deus e conversando com Deus e pedindo graça para Deus, eu pude entender dois aspectos nesta pergunta que Deus faz a Elias. Primeiro, Deus pergunta a Elias: o que fazes aqui? Para reafirmar a sua posição. É como se Deus dissesse para Elias: eu não te chamei para se esconder dentro da caverna, Elias. O meu chamado sobre a tua vida não é para você se lamentar, não é para você se preocupar com os resultados e com a performance do teu ministério e daquilo que você está fazendo. Não é para isto. A unção que eu depositei sobre você não é para você se lamentar, é para você abençoar outras vidas, vidas que precisam da tua palavra, do teu conselho, da tua ajuda. Foi para isso que eu te chamei. Lembra de quem você é. Você é um profeta escolhido por mim para fazer a minha obra. E nós, meus irmãos, somos servos de Deus, fomos escolhidos por Ele para uma grande obra. Por isso não podemos recuar. Nós precisamos manter a nossa posição e avançar, porque Deus conta conosco. Aleluia! Mas também um outro aspecto desta pergunta que Deus faz a Elias: o que fazes aqui, Elias? É para ouvir o desabafo do profeta. Você já percebeu que tem vezes que você não quer falar com nada, você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém, você quer se trancar e ficar sozinho dentro da tua caverna existencial? Mas Deus, Ele sempre procura conversar conosco, porque Ele quer nos ouvir contar os nossos temores, as nossas angústias, as nossas dores. Você já percebeu que Deus é um Deus de relacionamento? Deus, Ele quer conversar com a gente. É por isso que tantas vezes a palavra de Deus e Jesus nos convida a estar em oração, a buscar a presença de Deus. Por quê? Porque Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer conversar conosco, Ele tem coisas para manifestar a nós. E Deus conversa com Elias. É interessante nós entendermos que Deus é um Deus, Ele é um Pai bondoso e um Pai compassivo. Eu me alegro muito quando eu leio o Salmo 103, porque chega num trecho deste Salmo que diz assim: ó, como um pai se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece de nós, porque Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura, meu irmão. Deus conhece a nossa estrutura. E é interessante que neste processo todo você não vê Deus culpando Elias. Deus ouve Elias, Deus quer ouvir Elias. E da mesma forma Deus tem prazer em nos ouvir. Conta para Deus aquilo que está doendo dentro da tua alma. Ele quer ouvir, Ele quer que você se abra para Ele, ouvir a tua voz, ouvir as tuas angústias. Deus conversa com Elias. Agora Deus começa o diálogo com Elias lá dentro da caverna. Aí quando Elias começa a conversar com Deus, é como se Deus dissesse assim: ó, para um pouquinho, vem para fora da caverna. Deus não quer que nós estejamos dentro da caverna, meus irmãos. Caverna não é lugar para quem foi escolhido por Deus. Caverna não é lugar para profeta de Deus. Caverna não é lugar para aqueles a quem Deus escolhe e tem um chamado na sua vida. Não. Saia da caverna nesta noite, porque Deus quer falar com você, Deus quer se manifestar a você. E é interessante que quando Elias sai da caverna,
antes de o Senhor perguntar e Elias responder, Deus continua trabalhando na vida de Elias. E a forma como Deus trabalha na vida de Elias é trazendo uma nova revelação ao seu servo. Você já percebeu que quando você começou a tua história com Deus, você conhecia Deus de uma forma um tanto simples? E quanto mais você vai caminhando com Deus, vai tendo intimidade com Deus, você vai conhecendo melhor a Deus. Você está mais em oração, mais em contato com Ele, lendo a palavra de Deus, Ele vai se revelando a você, e você vai tendo um conhecimento mais profundo de Deus. Você já percebeu que é assim? A gente não começa a nossa caminhada com Deus conhecendo totalmente a Ele, mas é um progresso, é progressivo. Enquanto nós caminhamos com Ele, Ele vai se revelando a nós, Ele vai se dando a conhecer. É assim que Ele trabalha nas nossas vidas, a cada dia nos mostrando quem Ele é, como Ele é. Quando Elias sai da caverna, Deus se manifesta a ele de uma forma poderosa. A palavra de Deus diz que primeiramente vem um vento forte, que fende os montes, que esmigalha as penhas. Só que Deus não estava no vento. Depois do vento vem um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas Deus não estava no fogo. Sabe o que eu entendo aqui? É que Deus se manifesta a Elias como Deus Todo-Poderoso, como o Senhor dos Exércitos, como o Deus do Salmo 46, aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, faz cessar as guerras. O Deus Todo-Poderoso, dizendo para Elias: meu filho, esta guerra é minha. Você é apenas um instrumento que eu escolhi. Não se preocupe com os resultados, somente faz aquilo que eu te mandei fazer e descansa, porque do resultado, do progresso, eu estou cuidando. Você é meu instrumento, mas eu sou o Senhor dos Exércitos que está trabalhando por você. Amém? Então Deus se manifesta como Deus Todo-Poderoso. Só que não há voz nenhuma e resposta nenhuma e diálogo nenhum de Deus com Elias. Mas depois desta manifestação poderosa de Deus, vem uma voz mansa e suave, que pergunta novamente: o que você faz aqui, Elias? Eu entendo, meus irmãos, que muitas vezes nós precisamos estar totalmente em silêncio. É no silêncio que Deus fala conosco. Nós precisamos calar todas as vozes ao nosso redor, para que Deus possa falar ao nosso coração. Precisamos estar a sós com Deus, em silêncio com Deus, porque no silêncio Ele nos responde, no silêncio Ele fala conosco, no silêncio a sua voz vem ao nosso encontro. Agora eu aprendo mais uma coisa aqui que Deus ensina a Elias. Quando Deus fala com a voz mansa e suave, Ele está dizendo também para o seu filho assim, ó: não é por força e nem por violência, Elias, é pelo meu Espírito. É o meu Espírito que age, aleluia. É o meu Espírito que toca, é o meu Espírito que convence. Não é o teu discurso, não são os teus esforços, não é a tua ousadia, não é a tua intrepidez, mas é o meu Espírito que pode trabalhar, convencer e mover aquilo que você não pode fazer. Como é maravilhoso nós servirmos a Deus, um Deus que tem a gente como instrumentos dele, que quer apenas que nós
nos disponhamos a fazer, mas é Ele que garante os resultados, é Ele que garante o processo, é Ele que trabalha em nosso favor. Deus ensina Elias, mas Deus continua trabalhando na vida de Elias, e agora eu acho interessante porque Deus, Ele vai ampliando os horizontes do seu servo. Porque Elias reclama de algumas coisas. Ele diz assim, eu tenho sido muito zeloso, só que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, eu fiquei só restou eu. E como se não bastasse, agora eles querem tirar a minha vida. Elias estava consumido por uma autopiedade, como se ele fosse dizendo, olha, só eu que me importo contigo, só eu que sou fiel a ti, só eu restei, eu sou o único que está interessado na tua presença. E além do mais, ele achava que estava sozinho. Só que Deus, meus irmãos, Deus trabalha ampliando os horizontes de Elias. Você já percebeu que quando a gente está envolvido em uma situação difícil, que a gente não consegue encontrar saída, a gente tende a dimensionar, a tornar o problema maior do que ele é? Você já percebeu isto? Parece que aquilo que acontece com a gente sempre é maior do que aquilo que acontece com o irmão. Nós temos esta tendência de aumentar, a nossa visão tende a aumentar aquilo que nós estamos enxergando e fazer disso muito maior do que na realidade é. Elias estava assim. Agora é interessante, meus irmãos, que no meio desta visão deturpada pela frustração e pela decepção, em meio à desesperança, Deus ajusta o foco das lentes de Elias. Deus amplia os seus horizontes. E eu escrevi aqui que quando a nossa visão só enxerga até os limites da nossa frustração, Deus abre novos horizontes e mostra além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. É como se Deus sentasse Elias do lado dele e dissesse assim, meu filho, este é o cenário que você enxerga. Isso é o que os teus olhos veem. Isto é o que a tua visão horizontal consegue perceber. Mas eu quero que você entenda que o teu trabalho não tem sido vão. Eu tenho reservado 7.000 que foram influenciados pela tua mensagem, que foram influenciados pela tua palavra, pela tua vida, não se dobraram diante de Baal, não beijaram ele. O teu trabalho não tem sido vão, você tem influenciado pessoas, não é porque você não consegue mensurar os resultados, que o processo não está acontecendo, entenda isso. E Deus amplia os horizontes de Elias, como muitas vezes Deus precisa ampliar os nossos horizontes, para que a gente entenda e veja que em meio ao caos que muitas vezes nos encontramos, Deus está movendo todas as coisas. A palavra de Deus diz que o Senhor está movendo todas as coisas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Que Deus possa ampliar os nossos horizontes, que nós possamos ver aquilo que Deus está fazendo através da nossa vida, através da
tua história, eu tenho certeza que pessoas são tocadas, abençoadas. Eu creio que você é um embaixador de Deus, aonde você está, por onde você vai. Eu tenho certeza que você é um escolhido de Deus, está influenciando pessoas por onde você passa, mesmo que você não veja. Quantas vezes nós não enxergamos isto, mas lá na frente nós ouvimos pessoas dizendo: sabe aquela mensagem que você pregou? Sabe aquela palavra que você disse para mim lá no ponto de ônibus, quando eu não encontrava mais saída? Sabe aquela oração que você fez por mim, quando eu não encontrava mais solução? Deus abriu uma porta e me abençoou. Quem sabe você vai colher lá na frente tudo aquilo que você tem semeado hoje, e parece que não tem fruto e produto aparecendo, mas lá na frente você vai ver os resultados. Lá na frente Deus vai abrir os teus olhos, ampliar os horizontes da tua visão e mostrar que aquilo que você tem feito para Ele tem sim um resultado. Tem sim um resultado. Mas por último, Deus trabalha na vida de Elias, renovando o senso de propósito com o seu servo. Elias acreditava que o seu ministério estava acabado. Ele, na sua ótica, via os seus esforços como sendo inúteis. Ele disse que não era melhor do que os seus antepassados e que queria um basta para a sua vida. Era como se Elias tivesse, em seu desespero, perdido o senso de propósito. E uma pessoa, quando perde o senso de propósito, perde o sentido da vida. Quantas pessoas, meus irmãos, estão entregues à depressão porque perderam o sentido da vida? Para elas a vida não faz mais sentido, aconteça o que acontecer, ela não tem mais prazer de viver. Agora, o que Deus quer fazer com Elias aqui é renovar o sentido de vida, o propósito de vida do seu servo. E se há alguém entre nós nesta noite que perdeu o sentido de vida, Deus te trouxe aqui nesta noite para renovar o senso de propósito, o sentido de vida. Ele diz para você: a tua história não termina aqui, o caminho à tua frente é longo. Deus tem coisas novas para você, que você ainda não pensou e nem imaginou, mas Deus tem coisas novas para você. Aleluia! Deus tem coisas novas para a sua igreja. Deus tem coisas novas para nós nesta noite. Uma noite de terça-feira, uma palavra simples, mas Deus tem coisas novas para nós nesta noite. Aleluia! A nossa história não termina aqui, meus irmãos. Há muito chão pela frente e a ordem para nós é caminhar, é andar, porque não é aqui o nosso descanso. Deus tem coisas novas para nós. É interessante que Elias não sabia nem para onde ir, nem o que fazer. E a primeira coisa que Deus dá a Elias é direção. É direção. Vai e volta pelo teu caminho e vai a Damasco. Antes Elias havia fugido para o meio do deserto sem pedir a orientação de Deus. Agora Elias volta para dentro do deserto sob a orientação de Deus. Sabe o que isso diz para mim? Que o deserto que você pensava ser o fim da tua história é o mesmo deserto que inicia um novo ponto na tua história. Há um ponto de partida para você neste deserto. Há um recomeço de Deus neste deserto que você está enfrentando. Deus tem um novo começo para
tua vida e para a tua história, para abençoar você e fazer você vencedor. Deus dá direção, mas Deus também dá novos projetos, novas tarefas. A palavra do Senhor vai dizer que Deus diz a Elias: vai, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu como profeta em teu lugar. Deus dá novos projetos a Elias. Deus dá senso de propósito a Elias. Deus está dizendo para Elias que estes 3 homens que você vai ungir, reis e profetas, continuarão o trabalho que você iniciou. Meus irmãos, nós não somos eternos aqui na terra. Lá na frente terá pessoas que vão continuar a obra que nós começamos hoje. E é interessante isto porque Deus nunca é pego de surpresa. Ele sempre tem as pessoas certas para continuar os seus planos e propósitos na história e na vida da sua igreja e na vida do seu povo. Deus sempre tem os seus servos preparados e à sua disposição. Amém? Deus sempre tem. E eu concluo, meus irmãos, esta simples mensagem dizendo o seguinte: Elias, recebendo e tendo renovado o senso de propósito, vai a Damasco, unge lá reis, vai a Abel-Meolá e unge Elias como seu sucessor. E a partir do final de 1 Reis e início de 2 Reis começa então o ministério, a transição e a sucessão de Eliseu em relação a Elias no ministério. Agora eu acho interessante que Deus é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Eu acho tão interessante que às vezes Deus não ouve as nossas orações. E aí se confirma aquilo que Tiago fala. Às vezes a gente não sabe pedir. A gente não pedir como convém. Porque um homem que senta debaixo de um zimbro e pede a morte, Deus tapa os ouvidos e nem ouve. Elias queria a morte, mas o projeto de Deus com Elias não era nem que ele passasse pela morte. Porque lá na frente Deus toma Elias e arrebata Elias. E esse homem não vê a morte. Aí eu entendo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de bem e não de mal. Para dar a vocês o fim que vocês desejam. Oh, meus irmãos, como Deus é bom. Quando às vezes Deus não ouve as nossas orações, não é porque Ele é um Deus intocável, que não quer nos ouvir e não quer nos atender. Não, meus irmãos, é que às vezes Ele tem coisas maiores e melhores para nós. Nós não estamos entendendo o seu trabalhar, mas precisamos descansar que Ele tem pensamentos maiores e melhores para o seu povo. Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Deus tem coisas novas para você nesta noite. Deus tem planos e projetos que ainda não desceram ao teu coração, porque Deus faz novas todas as coisas. Se coloque de pé. Aleluia. Há esperança para as decepções da vida? Há esperança. Aonde está a nossa esperança? Está no Deus que fez os céus e a terra, que trabalha na nossa vida, nos dando descanso quando estamos cansados, nos fortalecendo quando estamos fracos, se revelando a nós dia após dia e se dando a conhecer a nós, ampliando os nossos horizontes quando nós não vemos mais perspectivas boas a nosso respeito.
e renovando o senso de propósito dentro do nosso coração. O que Deus diz para nós nesta noite é que muito longo é o caminho. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de ficar dentro da caverna. Saia da caverna nesta noite sabendo que Deus tem coisas novas. Que Deus tem muito mais para fazer em teu favor. E que enquanto você descansa e faz a obra de Deus, o Senhor cuida das tuas necessidades. O Senhor cuida da tua vida. Porque você é servo do Senhor, Ele te escolheu e Ele não abre mão da sua vida. Amém? Você pode dizer um amém? Aleluia. Nós vamos orar a Deus e nós vamos pedir para que Deus venha fortalecer-nos, porque nem sempre é fácil caminhar, nem sempre é fácil atravessar os desertos da nossa vida. Mas nós precisamos entender que Deus nunca nos abandona e nunca nos deixa só. Deus está sempre conosco. Sua palavra diz que Ele é o Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Ele está conosco. Nós vamos orar ainda por Alessandra e família, por esta pessoa e pela família que pede oração, e eu vou orar também por todos nós. Vou orar por mim também, porque eu preciso muito da ajuda de Deus. Não sou melhor do que ninguém. E como é bom saber que Deus conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, nós te agradecemos nesta noite, Senhor. Porque nós entendemos, ó Pai, que os teus pensamentos são maiores e são melhores e são mais elevados do que os nossos pensamentos. Às vezes nós achamos que coisas boas poderiam acontecer desta forma e que seria tão bom se acontecesse assim, se acontecesse desta maneira. Mas eu te agradeço porque às vezes tu não responde algumas orações nossas. E é interessante porque Paulo diz que o teu Espírito Santo foi deixado para ser o nosso intercessor, porque às vezes nas nossas fraquezas nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu te louvo, ó Deus, porque tu sempre está pronto para nos ajudar, Senhor. Conhece a nossa estrutura, sabes que somos feitos de pó, somos de carne e osso, somos tão frágeis, somos vasos de barro, mas dentro destes vasos de barro habita algo precioso, há tesouro teu, Senhor, dentro destes vasos frágeis de barro, e eu te agradeço, porque eu tenho certeza, Senhor, que tu estás tocando agora na vida de alguém, na vida daquele, Senhor, que já não tem mais esperança para se levantar e continuar a caminhada. Mas eu creio que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor toca, o Senhor trabalha, o Senhor levanta, o Senhor amplia os horizontes, o Senhor se revela mais uma vez através da sua palavra, Senhor. Aquele que está tão necessitado, ó Deus, tu conheces, Senhor, tu conheces a nossa vida, sabe como nós estamos diante de ti nesta noite. Talvez há pessoas que estejam aqui fortes, animadas, mas talvez há pessoas, ó Deus, que estejam, Senhor, sem esperança, sem ânimo e sem alegria, mas eu creio que o teu Espírito Santo trabalha em muitos corações nesta noite, para levantar do chão, para colocar de pé e para trazer novos projetos, novas atividades, novas tarefas, e para dizer que a caminhada ainda é longa, há muito chão pela frente.
e que o nosso descanso não será aqui. Deus, abençoa os teus filhos que estão aqui, aqueles que estão lá pela internet, Senhor, assistindo o culto, que não puderam estar aqui. Abençoa também, Senhor, Alexandra e a sua família. Deus, estende a tua mão, abençoe e dá vitória. A nossa oração e o nosso pedido a ti em nome de Jesus.